Olá, sejam bem-vindos à disciplina Filosofia do Direito, ofertada pela FACIC no presente semestre letivo. Eu sou o professor Rubens Vieira e ministrarei para vocês essa disciplina. Eu sou advogado, servidor público e professor universitário. Estou na instituição há aproximadamente 1 ano e meio, já ministrei diversas disciplinas: História do Direito, Interpretações do Brasil, Organização da Justiça do Processo, Ações Coletivas, Direito de Desenvolvimento, Legislação Imobiliária e Urbanística. E sou titular da cadeira de Direito Ambiental, já fui professor. Sou titular da cadeira de Hermenêutica Jurídica. Então vocês terão aula comigo no segundo semestre, Filosofia do Direito, e no quarto semestre da disciplina Hermenêutica Jurídica, porque ela vai variar. Tem semestre que ela é ofertada no terceiro e tem semestre que ela é ofertada no quarto. Iniciarei nossa aula falando um pouco do plano de ensino da disciplina. Cabe mencionar que a disciplina é de 50 horas, em que teremos 16 videoaulas, com duração aproximada de 2 horas cada videoaula, e serão disponibilizadas todas as terças-feiras pelo professor, e após essas videoaulas teremos uma atividade avaliativa discursiva. Então vocês terão 3 questões discursivas para responder no prazo de 1 semana. Após a aula, eu disponibilizarei a atividade para vocês responderem no prazo de 1 semana. Então, nossa avaliação será realizada de forma continuada. No semestre anterior, eu acredito que vocês tiveram prova do primeiro bimestre, prova do segundo bimestre, trabalhos. Nós realizaremos a avaliação de uma forma diferente nesse semestre. O aluno será avaliado de forma continuada. Então, durante as 16 aulas, nós teremos atividades avaliativas. 8 atividades no primeiro bimestre e 8 no segundo bimestre. Então, a cada semana do período de 11 de agosto, uma terça-feira, ao dia 24 de novembro, teremos atividades avaliativas. Cada atividade valerá 1,5 ponto. Ou melhor, teremos 8 atividades avaliativas no primeiro bimestre e 8 atividades avaliativas no segundo bimestre. Cada atividade valerá 1,25. Então, o aluno deverá realizar essas atividades, pois elas serão computadas tanto para a nota quanto para a frequência. Na disciplina Filosofia do Direito, entenderemos o homem como um ser histórico que interage com o ambiente que o cerca, com as pessoas e transforma esse ambiente. Vamos pensar diversos temas sobre a dignidade da pessoa humana, promover uma reflexão filosófica. Claro que não, todos os temas não serão esgotados. Primeiramente, cabe a vocês entender que a filosofia, ela surge na necessidade do conhecimento. Tanto que filosofia significa philos, amizade, amor, e sofia, sabedoria. Então, a filosofia surge da junção dessas duas palavras, philos e sofia. Amor pela sabedoria, amizade pela sabedoria. O objetivo geral da disciplina é desenvolver o raciocínio lógico do aluno para que ele assimile o processo histórico da filosofia como um processo de aprimoramento do pensamento humano e o conhecimento de si. Proporcionar ao aluno também perceber que o uso da razão é indispensável ao ser humano,
que ele deve investigar, ele não deve aceitar as informações. Uma pessoa transmite a você uma informação e você de pronto aceitar, sem questionar, sem indagar se aquela informação é verdadeira, verificar os pressupostos de validade daquela informação, saber distinguir o verdadeiro do falso e principalmente ser guiado pela razão. A nossa existência passa a ser significativa quando nós refletimos, quando nós guiamos o nosso caminho por uma relação de equilíbrio, com uma relação racional que permita que evitamos erros, conflitos desnecessários. Então, é necessário proporcionar ao aluno o conhecimento da atividade racional humana em seus diversos níveis de complexidade, fazendo perceber que a atividade obedece leis e que tais leis podem ser conhecidas, devem ser obedecidas. Todos nós somos regidos por leis e devemos obediência a essas leis. Antes dessa obediência, nós deveríamos refletir que para o surgimento daquela lei, houve um contexto, houve um motivo que ensejou a criação daquela lei. E de que forma eu, como cidadão, posso contribuir para que aquela lei seja efetiva, que não seja apenas uma lei morta, que não tenha aplicabilidade e que não resulte em uma melhoria no convívio social e contribua para a paz social. No conteúdo programático, trabalharemos as condições, o conceito da filosofia, as condições históricas, o processo de construção da filosofia, compreender a justiça, a dignidade da pessoa humana, a filosofia como ciência, os fundamentos da antropologia, a lógica, o pensamento, a linguagem, uma noção da hermenêutica jurídica, que vocês terão um maior aprofundamento no 4º semestre, quando estudarão a disciplina hermenêutica jurídica. Além disso, alguns pensadores da disciplina, da filosofia, tradicionais, que nos servirão de referência. Eu recomendo a vocês, desde logo, a leitura atenta do plano de ensino, que irá orientar a nossa caminhada durante o semestre. E quero falar sobre a filosofia. Partindo do conceito de Aristóteles, que entende a filosofia com ciência essencialmente teórica, que busca decifrar o universo e contribuir para a compreensão do ser. Ela parte da experiência. Quando analisamos todos esses aspectos, a filosofia poderia ser dividida em teórica, prática, que é necessária a experiência, não é necessário apenas o conhecimento teórico, e poética, pois abrange todo o saber humano. O pensamento mítico e o pensamento filosófico. Uma das coisas que irá distinguir o pensamento mítico do pensamento filosófico é que no mito nós tentamos explicar a realidade de uma forma irracional. Nós não utilizamos a razão. Acontece determinado fato e surge uma explicação que eu entendo como a correta,
mas eu não refletia, não verifiquei os critérios de validade. Não é algo racional, que qualquer pessoa chegaria daquela mesma conclusão. É uma forma que eu criei de explicar a realidade, que teria significado apenas para mim, mas que não teria para outras pessoas. Um exemplo do pensamento mítico é a alegoria do mito da caverna de Platão. Nessa alegoria, Platão ensina que teria um grupo de pessoas acorrentadas dentro de uma caverna escura, de costas para entrar da caverna, sempre virado parede. Então a luz que passa, as pessoas que passavam, essas pessoas, esses que estavam acorrentados só viam as sombras. Então eles imaginavam apenas a realidade. Eles não tinham essa possibilidade de conhecer a realidade, só imaginavam. E que no dia que um deles conseguiu se libertar e retornou para a caverna e tentou contar para os demais o que ele viu, os outros o mataram. Essas que não tiveram essa mesma oportunidade o mataram. Por quê? Eles preferiam seguir na ignorância do que acreditar naquilo. Porque a filosofia ela está no mundo das ideias. Então, tem certas coisas que nós só conseguiremos alcançar pela reflexão, pelo pensamento crítico, que não será algo tão simples, tão palpável, que com grande facilidade chegaremos. Que o saber científico ele exige dedicação, ele exige tempo. Então, o pensamento filosófico é um conhecimento teórico e existe também um conhecimento prático, partindo da experiência, do conhecimento de mundo de cada pessoa. A filosofia surgiu no século V a.C., na Grécia Antiga, em que os pensadores não se contentavam naquelas explicações que não tivessem sentido. Eles refletiam, eles questionavam, eles indagavam, como uma forma de chegar à verdade. Mais tarde, essas reflexões ganhariam o nome de filosofia. Hoje tratarei com vocês de um tema muito importante. Refletiremos acerca da justiça. A obra de referência é o livro Descomplicando a Filosofia do Direito, do professor Bernardo Montalvão. Partiremos da ideia de justiça como um conceito amplo. O que é justiça? É possível que o mesmo conceito de justiça tenha um valor igual para todas as pessoas? Você se contentaria com o conceito genérico de justiça? Ou partiria de critérios subjetivos na construção desse conceito? Diversos autores opinaram acerca da justiça. Será que um deles detém a verdade? Detém um conceito que sempre será válido e que abarcará todos os aspectos que elencam a justiça, que seja suficiente? Não. O conceito de justiça vai variar de acordo com o contexto histórico, o tempo, o pensamento que o povo carrega.
daquela civilização. Talvez hoje o conceito de justiça não seja o mesmo de 10 séculos atrás. Porque os valores daquela civilização, daquele povo, eram outros. E qual a importância de pensar a justiça nesse contexto da filosofia do direito? Se nós entendemos que a filosofia é o amor à sabedoria, ao conhecimento, à reflexão crítica, de modo que nos leve à verdade, não a verdade absoluta, mas que possamos distinguir o verdadeiro do falso, argumentar, ter argumentos para defender as nossas ideias, não somente repetir algo que ouvimos. A justiça, ela seria apenas dar a cada um o que é seu? E o que vem a ser dar a cada um o que é seu? Isso é um pouco subjetivo, não é verdade? Qual o conceito ideal de justiça? Ela seria um conceito, a justiça seria algo abstrato que nunca seria alcançado pelo ser humano? Ou poderíamos chegar facilmente à justiça somente pelo cumprimento das leis, pelo respeito à ordem jurídica, pelos valores sociais emanados pela nossa Constituição Federal? Não devemos pensar o direito como algo demasiadamente alto, e sim compreendê-lo como um modelo a ser seguido, uma ideia que o homem deve abraçar para nortear sua conduta, para que evitamos conflitos com seus semelhantes e pela manutenção do equilíbrio do seio social. O homem é visto por meio de uma tripla configuração. Qual configuração seria essa? Primeiro, o homem é um ser autônomo, então ele cria o direito. Em seguida, o homem é um ser que é o fim último do direito. Ele, ao mesmo tempo que ele cria o direito é criado com a finalidade de servir ao homem. E o homem, como um ser heterônomo, ele se encontra subordinado ao direito. Não é porque ele criou o direito que ele poderá fazer o que quer. Ele terá que seguir as normas, deverá respeitar as leis, a Constituição. Caso contrário, ele está sujeito a sanções. Então, essa tripla configuração é importante vocês perceberem. O homem como um ser autônomo, cria o direito. O homem como um ser último, finalidade. Lembra-se, a segunda configuração é a finalidade. Finalidade do direito, o homem. Ele cria, sua finalidade é o próprio homem. E por último, ele é heterônomo. Ele está subordinado ao direito. Assim, o valor mais importante para o direito é a justiça. Iremos pensar a justiça. O que seria a justiça? Não há um consenso, como eu disse anteriormente. Contudo, no entendimento filosófico e teórico, a justiça surge como a segunda das 4 virtudes cardinais. Primeiro seria a prudência, em seguida a justiça, a coragem e a temperança. A democracia está intimamente ligada à ideia de justiça. E como se dá?
de uma forma que todos podem participar. Quando temos um pleito eleitoral para a escolha dos nossos representantes, cada pessoa, independentemente de suas características, sua condição socioeconômica, todos possuem o direito ao voto e de participar ativamente da vida de sua comunidade. Então, a justiça e a democracia estão intimamente ligados pela ideia de igualdade. A justiça é igual à igualdade, mas não é só igualdade. A igualdade é um dos componentes que integram a justiça. E a democracia se orienta pelo valor da igualdade. Vamos dividir a justiça em dois tipos: justiça objetiva e justiça subjetiva. Na justiça objetiva, é necessário o direito, ele é fundamentado em algum ordenamento, alguma lei, alguma norma que irá orientar aquele conceito de justiça. Tem algum fundamento teórico. Já na justiça subjetiva, é uma virtude que se expressa pela vontade de alguém. Uma coisa é, vou dar um exemplo simples. Uma coisa é eu ter conhecimento das regras, eu ter conhecimento do que é certo. Outra é a minha vontade de contribuir para o respeito a essas regras, de dar a cada um o que é seu, de agir de modo justo, certo? E o que vem a ser igualdade? Para a maioria dos autores, justiça na sua essência é o mesmo que igualdade. Porém, Arthur Kaufmann, a justiça não é apenas igualdade. A igualdade ocorre quando não há distinção pela questão de classe social, etnia, entre outros critérios. E o conteúdo abordado pela justiça na perspectiva de Kelsen? Kelsen compreende o conteúdo da justiça pertence à política. Não disse anteriormente que a democracia e a justiça estão intimamente ligadas pela ideia de igualdade, mas a política não. O conteúdo da justiça pertence à política, mas eles não podem ser alçados à qualidade de objeto dessa ciência, do direito. Nunca saberemos o que Kelsen leva à reflexão. Vou citar. O que é justiça? Ele responde: não sabemos e nem nunca o saberemos. Não porque é um mistério, mas sim porque é algo subjetivo e não pode ser estudado cientificamente. Então, Kelsen compreende a justiça como algo inalcançável? Não, mas que vai variado de acordo com o tempo, de acordo com o subjetivo de cada um. O que é justiça para mim nunca será da mesma forma que para você. Talvez algum elemento, talvez você tenha uma visão ampliada, interprete de uma forma extensiva o conceito de justiça.
talvez interprete de uma forma restritiva, de forte apego a conceitos teóricos. A ciência deve mostrar quais são as proposições racionalmente possíveis sobre os conteúdos da justiça, para que possamos embasar as nossas decisões. Quem será responsável por determinar o conteúdo da justiça? Se não houver previsão legal e um poder que o estabelece, será o juiz no caso concreto. É um exemplo. A segurança jurídica é essencial para a preservação da sociedade, para que o homem mantenha sua determinado comportamento, que não ultrapasse o seu direito e viole direito alheio. Todos são iguais perante a lei. E quem determina quem são os iguais e os desiguais são a lei. Tanto que no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 fala que todos são iguais perante a lei e que todos serão tratados iguais na medida das suas igualdades e os desiguais na medida das suas desigualdades. Por isso temos sistemas de cotas, oportunidades para pessoas de acordo. Dá um exemplo: cotas raciais, cotas em concurso público para deficientes. É um tratamento diferenciado que a lei dá para que todos possam estar numa situação de igualdade, paridade de condições buscando um equilíbrio da sociedade, de oportunidades. Então a lei proporciona essa distinção como uma forma de suprir essa situação em que uma pessoa tem mais facilidade, talvez tenha mais condições do que a outra, não estão em situações de igualdade. Então, esse incentivo é para que elas estejam no mesmo patamar, no mesmo nível e concorrer da mesma forma. Vamos comparar a justiça de acordo com a perspectiva de 3 autores. A justiça na perspectiva de Hans Kelsen, a justiça na perspectiva de Goffredo Teles Júnior e a justiça na perspectiva de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. A justiça por Kelsen é uma qualidade ou um atributo que pode ser afirmado de diferentes objetos. É representada como uma virtude dos indivíduos. A virtude é uma qualidade moral que o indivíduo tem. Então, a justiça não seria algo externo ao indivíduo. O indivíduo já nasceu, já teria aquelas virtudes em si. Então, seria uma qualidade da conduta humana específica no seu tratamento em relação aos seus semelhantes. O juízo sobre se a conduta é justa ou injusta é uma valoração. É necessário uma análise para verificar se aquele determinado comportamento foi correto, seguiu o esperado, é um comportamento esperado pelo homem médio,
pelo homem que cumpre seus deveres, pelo homem que está subordinado à lei, subordinado ao ordenamento jurídico e que visa a construção de uma sociedade solidária, justa e igualitária. A justiça, na perspectiva de Goffredo Telles Júnior, é equivalente, é uma retribuição ao que foi dado ou feito. Então, como eu posso entender essa justiça na perspectiva de Goffredo Telles Júnior? Podemos citar como exemplo a lei de Talião. É uma retribuição da mesma forma que o mal foi ocasionado. Se uma pessoa pratica um homicídio, ela deveria ser punida na mesma proporção. Então, ela perderia a vida. Seria uma retribuição equivalente. Não se importaria com proporcionalidade. É na exata medida. Se fosse exatamente como a lei Talião. Goffredo Telles Júnior, ele preceitua que tem que ser uma retribuição, correto. Então, estamos seguindo naquele sentido da lei Talião. Só que deve ser de um modo, de forma moderada, ajustada. Então, justo é uma qualidade de ser adequado, de acordo, conforme correspondente proporcional aos preceitos morais. Não é justiça privada, mas deveria ser retribuído o mal ocasionado. Então, a pessoa pode ser considerada justa, nós estamos falando de justiça. Eu posso considerar uma pessoa como justa se ela age conforme, de forma adequada, de forma moderada, correspondente aos preceitos morais. E a justiça, segundo Técio Sampaio Ferraz Júnior, como é concebida? Como podemos pensar essa justiça? A justiça é um código doador de sentido, como define Técio Sampaio Ferraz Júnior. A justiça é ao mesmo tempo princípio e seu problema significativo permanente. Ela orienta e ela acompanha o ser humano, que a todo momento fará essa valoração, o que é justo, o que é injusto. Ele tem princípios, ele tem preceitos que o orientam na sua tomada de decisões durante a sua vida, mas a todo momento ele realizará escolhas que impactarão. Por isso que se fala que ao mesmo tempo que ele é princípio, ele é o seu problema, que o ser humano estará em constante conflito entre o que ele sabe do que deveria fazer e o que ele deseja fazer. A justiça é um código. Seria um código que orienta aquela sociedade, que vai variar, claro, conforme os tempos. Complementando, acerca do princípio da igualdade, falando de justiça, que também pode ser concebida como igualdade, mas não apenas como igualdade. Ela tem semelhança, mas não pode ser resumida a justiça apenas a igualdade. O princípio da igualdade é formal. Ele afirma o que devem tratar os iguais e o diferente de modo proporcionalmente diferente. Mas o princípio da igualdade ele não especifica quem seria o igual
E quem seria o diferente? Muitas vezes cabe uma interpretação doutrinária, uma interpretação judicial, no caso concreto, para definir em qual critério seria enquadrado, de que forma essa deficiência seria sanada. Que é o princípio daquele conceito genérico, abstrato, que precisa ter a aplicabilidade ao caso concreto. Uma crítica é realizada ao princípio que nada no mundo é igual ou diferente. Todos partimos dessa ideia de igual ou diferente por meio de uma referência. Estou baseado em uma referência para essa verificação se é igual ao meu ponto de referência ou se é diferente. Se ele, de alguma forma, não atende ao meu ponto de referência, ele seria diferente. Então, a igualdade seria uma abstração. E essa fronteira entre a lógica e a igualdade é construída por meio da análise de um ponto de referência. E a utilizar de interpretações diversas. E nós estudaremos os tipos de interpretação quando realizarmos o estudo da hermenêutica jurídica. Vocês compreenderão melhor essa questão da interpretação, os tipos de interpretação, os meios da interpretação, de que forma essa interpretação pode impactar em nossas vidas. Se eu realizo uma interpretação restritiva, se eu realizo uma interpretação extensiva, uma interpretação quanto aos meios, uma interpretação quanto aos resultados. O que é importante observarmos agora é essa questão da justiça, refletir hoje sobre a justiça, iniciando a nossa disciplina de filosofia. E a cada semestre agregaremos o conhecimento para que possamos exercer com zelo a profissão que escolhemos, ser advogados, que é uma responsabilidade muito grande. Quais os elementos que estão implícitos na ideia de igualdade? Um ato de comparação. Primeiro compara-se as coisas, as pessoas ou as situações a partir de um ponto de referência. Não há como conceber a igualdade sem partir de um ponto de referência. O ponto de referência eleito para fazer a comparação não é determinado pela razão, e sim por um ato de poder. A pessoa que está escolhendo essa referência é que ela está determinando qual é o meu ponto de referência. O que eu tenho nesse momento de comparação para utilizar? É uma pessoa, é uma situação, é uma coisa? Qual o mínimo que eu espero? Aristóteles é o ponto de partida para qualquer reflexão filosófica. Ele ensinava que a questão principal, cerne da justiça, é a igualdade. Enquanto outros filósofos, como Kant, concebiam a justiça como algo puramente formal e numérico. A justiça seria exata, ela não variava. Não haveria possibilidade de conceber a justiça de modo que
a situação determinaria o resultado. Ela seria fixo, esse resultado, terminado. Está expresso de uma forma, seguirá da mesma forma, não iria variar. Se assassinou, tem que morrer. A perspectiva, a concepção de Kant era essa, que ele defendia. A justiça como algo numérico, fixo. Por outro lado, Aristóteles sustentava que até concordo plenamente com Aristóteles que a justiça é algo proporcional. Que ela não tem apenas um aspecto formal. Não tem como reduzir a justiça apenas uma questão formal. Se analisar os aspectos materiais, ela não pode ser compreendida em termos absolutos e também em termos relativos. E é necessário comparar, punir de uma forma proporcional. Caso contrário, pecaríamos por excesso. É necessário buscar o meio termo, nem o excesso, nem a falta. Então, Aristóteles entende a justiça como igualdade, mas não apenas uma igualdade formal, mas também igualdade material. A justiça é algo proporcional, geométrico e analítico. A justiça não deve ser compreendida apenas de forma absoluta, mas também de maneira relativa. E é necessário esse equilíbrio, o equilíbrio da balança, a proporcionalidade entre o mal ocasionado e a sanção.